Bom, agora vamos lá. 1.5 então. Ele fala assim, uma placa quadrada de 1 metro de lado. Bom, aí já gera um problema com muitos alunos que vão ler isso aqui e depois ficam pensando, como que eu vou calcular a área? Porque ele só passa um lado. Tem que pensar aqui, ó, ele é quadrado. Ser quadrado é 1 por 1, senão seria retangular, né? Então falamos uma placa quadrada de 1 metro de lado. Pronto. Então é 1 por 1. E 20 newtons de peso. Desliza sobre um plano inclinado de 30 graus. Então o que a gente vê aqui na figura. Tem um plano inclinado, uma rampa, e uma placa de 1 por 1 que vai deslizar em cima desse plano. Sobre uma película de óleo. A velocidade da placa é 2 metros por segundo constante. Constante, ou seja, já existe equilíbrio de força, já não existe aceleração. Qual é a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura da película é 2 milímetros? Então, placa inclinada, a placa que vai deslizar, essa placa aqui, ela tem a área de 1 metro quadrado, 1 por 1, e ela vai descer, escorregando nesse plano inclinado, que tem 30 graus. E essa placa tem um peso de 20 newtons. Entre as duas, entre a placa e a rampa, existe uma película de óleo de 2 milímetros de altura. 2 milímetros, então é uma distância pequenininha. A gente pode usar essa equação da tensão para aproximação. E o que ele pede? Ele pede a viscosidade dinâmica. Esse cara aqui, ó, que ele pede. Ó. Vamos pintar ele de verde, que é o que a gente quer. O que ele passa para a gente? O que a gente tem? Ó? Vamos ver. A gente tem peso. Do peso, a gente consegue tirar a força tangencial. Então, a gente consegue achar esse cara aqui. Ó. Não, não são os 20 newtons, mas a gente consegue, de maneira fácil, encontrar esse cara aqui. Então, vou marcar que a gente tem. A gente não tem ainda, mas a gente acha. A área a gente tem, porque é 1 por 1. Velocidade, ele fala, velocidade constante de 2 metros por segundo. Então esse cara aqui a gente tem, ó. E a espessura da película, que é aqui embaixo, ó. A espessura é isso aqui, ó. Ele fala lá de 2 milímetros. E o que ele quer? Ele quer a viscosidade dinâmica. Olha aqui, quais equações que a gente tem que usar? Claro que são essas duas. Aqui também tem viscosidade dinâmica, mas tem massa específica, tem viscosidade cinemática. A gente não tem esses valores, ele não fala nada sobre isso. Então, a gente tem que usar essas duas equações. E aí, a gente pode igualar essas duas equações. É claro que você pode calcular, usar essa primeira equação aqui para calcular a tensão, depois, com o valor da tensão, vem para a segunda equação e encontra a viscosidade dinâmica. Mas eu acho que é melhor trabalhar com as duas equações e criar uma terceira equação. Por quê? Veja, se Ft sobre A é igual a tensão e viscosidade dinâmica, que multiplica a velocidade dividido pela espessura, também é a tensão, significa que isso é igual a isso. Então a gente pode criar uma terceira equação unindo essas duas. Dessa forma. Minha calopsita gritando ali. Ó. Acho que todo vídeo tem minha calopsita gritando no fundo. E aí a gente tem que isolar esse cara aqui. Vou pegar aqui a setinha que a gente tinha feito no exercício anterior. E vou aumentar um pouco essa fonte também. Um pouquinho. Tá bom. Bom, vamos lá. A gente tem tudo nessa equação aí. Não tem tudo ainda porque não tem FT, tudo bem. Mas basicamente tudo, e a gente quer a viscosidade dinâmica. Então vamos isolar esse termo da viscosidade dinâmica. A gente fala, está dividindo, vamos jogar para o outro lado multiplicando. Um jeito, né, mais fácil de entender. Mas tem muita gente que tem dificuldade com isso. Eu sou professor e eu vejo que muitos alunos
tem dificuldade com essa questão de isolar um termo. Para alguns não, para alguns isso é uma coisa muito banal já. Mas para vários não. É uma dificuldade real. Isso é uma dificuldade real. A gente tem que entender. Eu vou tentar explicar aqui de um modo para que a pessoa que tem um pouco de dificuldade consiga entender. Para você que já tem facilidade, bom, não precisa entender porque já sabe, né? Lógico. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pré-multiplicar os dois lados da equação pelo termo da espessura. Porque se eu multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo termo, eu não estou mudando nada. Então eu vou multiplicar esse lado aqui, ó, e esse lado aqui também. Vamos jogar isso aqui para a direita. E olha o que acontece agora. Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha. Aqui você tem a espessura dividido pela espessura. O termo dividido por ele mesmo é igual a 1. Então ele acaba sumindo. E aí, ele dividido por ele dá 1. Vai restar só esse termo aqui. Opa. Dot. Pronto. Então, ó, eu peguei a espessura e joguei para o outro lado multiplicando. Ela estava dividindo e foi para o outro lado multiplicando. Na verdade, o que a gente faz é pré-multiplicar os dois lados pelo mesmo termo, e aí um deles vai se cancelar, e aí vai ficar só do lado de lá. Então é como se tivesse pego ele de um lado e jogado para o outro lado multiplicando. E agora? A gente ainda não terminou. Ainda tem essa viscosidade dinâmica que a gente quer, não. E tem a velocidade, que é o que está atrapalhando ainda. A gente tem que tirar essa velocidade daí. O que eu vou fazer? Eu posso dividir os dois lados da equação pelo mesmo termo. Que termo? Da velocidade. Então aqui é V0. E vou dividir esse lado aqui também. Ó. Opa. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer para... Eu vou colocar essa espessura aqui, ó. Para cima. E aí eu divido aqui, ó. V0. Deixa eu colocar os pontos aqui. C dot. E também. Olha o que aconteceu. Velocidade dividido por velocidade é 1. E ele some da equação. Então, eu peguei essa velocidade que estava multiplicando aqui e joguei para o outro lado dividindo. É assim que é o que se faz de verdade. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E aí a gente joga essa questão de joga para o outro lado dividindo ou multiplicando para um modo de facilitar, né? Mas muita gente fica com dúvida nisso. Então, se está com dúvida nisso, tenta fazer esse passo a passo. Algumas vezes até entender o que está fazendo de fato. E aí depois pode, claro, simplificar, né? Bom, então a equação que a gente tem é essa aqui. Eu vou jogar a viscosidade para esse lado aqui, para ficar mais bonitinho. E agora basta a gente substituir os valores. Só que tá, a FT a gente ainda não achou. Vamos achar essa FT. Eu abri aqui uma tela separada para a gente ver como que a gente acha essa FT. Ó, a força que a gente tem é a força peso, que são esses 20 newtons aqui, ó. 20 newtons. Essa força de 20 newtons a gente pode decompor ela em duas parcelas. Uma componente que vai estar tangencial à placa, que é essa aqui, que é justamente a FT, e essa aqui, ó, que é a força normal. Bom, como que a gente vai fazer isso agora? Pegar essa força de 20 newtons e dividir ela em duas partes, em dois vetores, que somados dão esse vetor original. Então o que a gente quer aqui, ó, é a FT. É essa aqui. Eu vou chamar essa outra aqui de N de normal. E agora? Essa aqui é a força-peso, a original.
Bom, vamos pensar aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Se eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, ó, eu poderia imaginar esse triângulo aqui completo, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que me ajude aqui. Dessa forma, ó. Aqui seria os 30 graus. Aqui você tem 90 graus. Então aqui restam 60 graus. Então esse ângulo aqui é de 60 graus. Esse aqui, ó. Eu poderia usar esse ângulo de 60 graus. Poderia. Ou eu uso esse aqui, ó. Que são os 30 graus. Ó, 60 mais os 30 dão os 90 graus. Eu vou usar esses 30 daqui mesmo. Como que eu faço, então? Esse comprimento aqui, ó, ele é o mesmo que está aqui embaixo. Eu posso imaginar que eu rebati essa força aqui, ó. Vou selecionar essa força. Então, aqui, pronto. Vou jogar ela aqui embaixo, ó, rebatendo aqui embaixo. Ó. E esse ângulo aqui, ó, é o de 30 graus. Esse aqui. Essa aqui é a nossa hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa, quanto que vale a hipotenusa? 20 newtons. Se eu tenho minha hipotenusa e tenho meu ângulo, eu consigo achar o cateto oposto. Como que eu faço isso? Usando o seno. A nossa equação do seno é assim, ó. Opa. O seno do ângulo θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que eu quero aqui? É o meu cateto oposto, é esse cara aqui. Ó. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar essa hipotenusa e jogar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, ó. O cateto oposto é igual ao seno multiplicado pela hipotenusa. Ó. C dot hipotenusa. Pronto. Se eu quisesse usar o ângulo de 60 graus, poderia? Poderia. Esse ângulo aqui, ó. Aí minha hipotenusa continuaria 20, só que eu não quero mais agora o cateto oposto, que seria isso aqui. O cateto oposto seria normal para o ângulo de 60 graus. Eu queria, então, o cateto adjacente. Aí teria que usar o cosseno, né? Cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí sim, daria também. Não tem problema, pode usar o seno de 30 ou o cosseno de 60. Tá? Bom, o que é o nosso cateto oposto aqui? O nosso cateto oposto é justamente a força Ft. É o que a gente quer. O seno do ângulo, o ângulo nosso aqui vale 30 graus e a nossa hipotenusa vale 20. Ó, pronto, tá aqui. Nosso Ft vale seno de 30 vezes 20. Tá? Então, a Ft a gente já tem. Vamos voltar para lá. E aí vamos substituir os valores aqui então. Aqui vale seno de 30 vezes 20, que é a força Ft. A nossa espessura, ele fala que vale 2 milímetros, ou seja, 0,002. Que seriam os 2 dividido por 1000, para levar para metro. A área, que é 1 por 1, 1 metro quadrado, 1 vezes 1. E a velocidade, que vale 2 metros. Então tá aqui, ó. Seno de 30, que é meio, vezes 20 vai dar 10, vezes 0,002, então vai dar 0,02 dividido por 2, 0,01, tá? Ó, como eu já tinha comentado, eu costumo fazer as contas aqui, usando Octave, em vez de usar a calculadora. Né? Então, se você já viu alguma aula de elementos finitos ou de vibrações, por exemplo, você já viu como que usa isso aqui. E aí, lá no canal, eu tenho vídeo explicando como que usa Octave, que é a mesma linguagem do MATLAB, ó. Consegue programar, fazer muita coisa aqui. Por exemplo, aqui, ó, só para mostrar, aqui, conectar. Ó, uma treliça deformada, ó. Então, todo o cálculo matricial está aqui dentro, e aí ele gera essa treliça deformada. Então, tem tudo isso aí lá no canal também. Mas eu vou refazer aquele cálculo aqui, ó. Vamos lá. Então, a minha viscosidade dinâmica vai ser igual. Deixa eu ver lá. Seno de 30, aqui o seno vai ser sin de, para usar em graus, sin de 30, multiplicado por 20,
multiplicado por 0,0.002 dividido por 2. Salva e roda. Pronto. Ó. Viscosidade dinâmica 0,01. 0,01. Que lá no livro a resposta está como 10 elevado a menos 2. É a mesma coisa. Newton segundo por metro quadrado. Tá aí. Essa é a nossa viscosidade. Deixa eu jogar um pouquinho para cá, que eu não sei se está dando interferência com a minha imagem aqui, né? Essa é a nossa viscosidade dinâmica. Esse exercício é só isso. Então, recapitulando aqui, o que eu gosto de fazer? Eu leio o enunciado, vejo tudo que eu tenho, vou marcando nas equações o que eu tenho, vejo o que eu quero, e aí olhando todas as equações, eu vou ver como que eu consigo trabalhar com aquilo, para achar alguma solução, tá? Então, se você gostou do vídeo, se foi bom para você, I'll have to ask my accountant about that. deixa o seu like, se inscreva no canal, se possível deixa o comentário, para ajudar na divulgação, tá? E até uma próxima. Valeu!